Evangelho de João, capítulo 4, versículo 40. Assim nos diz a palavra do Senhor. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, como o Senhor prometeu, que a Tua palavra é fonte de vida, nós oramos nessa hora, para que a Tua graça nos envolva em amor, e cada um de nós venha ter uma experiência viva com o Cristo revelado na palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. O texto em si fala da mulher samaritana. Jesus estava pregando, ele foi questionado a respeito de João Batista, então ele se sente impelido pelo Espírito Santo a ir para Samaria, passar por Samaria, para Galiléia, a passar por Samaria. E Jesus então se senta num poço. O poço já havia estado ali há 2.100 anos mais ou menos, hoje 4.100 anos que aquele poço existe. Jesus se senta naquele poço, e ele sabe que aquele poço foi feito por Jacó. Deus deu uma revelação a Jacó, que ele saísse para o deserto de Sicar, um deserto que faz 50 graus na sombra. Jacó então vai a caminho, e o Espírito Santo vai ditando para ele: vai para cá, vai para lá, chega aqui, pode furar aí. Hoje, se você quiser furar um poço, você liga numa empresa, ela chega na tua casa, faz o teste com o aparelho, em 10 minutos ela sabe se tem água ou não, e fala, pode furar, você fala, fura, em 40 minutos ele fura o poço, 60 metros eles acham água. Mas Jacó não tinha esse recurso, ele tinha o Espírito Santo. O que a igreja fiel tem? A noiva de Cristo. Jacó então faz esse poço, e ele dá o poço a José, seu filho mais novo, aquele que foi levado para o Egito como escravo, vendido como escravo. Ele se torna príncipe do Egito, ministro, e ali ele sacia a fome do povo, e todo o povo de Israel vai, se estabelece ali, as 12 tribos, cresce o povo, 400 anos se passam, o povo é liberto, e vai para a terra prometida, é a história que a gente já sabe, não é? Em determinado momento, Israel é conquistado, vai para o cativeiro, e a mistura das raças em Samaria. Nesse ponto, então, há divisão entre os judeus e os samaritanos. Então Jesus se senta no poço de Jacó, que foi dado a José, e chega uma samaritana que não conversava com os judeus por causa da política. Era terreno proibido passar um judeu por Samaria, mas o Espírito Santo levou Jesus a Samaria. A mulher chega, imagine comigo a mulher com suas vestes, naquele tempo eram muitos panos que elas usavam, ela leva o seu balde escondido, porque não pode mostrar à vista, ela vai às 6 horas do dia, 6 horas do dia para o calendário judeu, significa ao meio-dia, a hora do pico do sol, o sol mais forte, ninguém vai tirar água nesse horário, ela vai porque ela é prostituta, ela vai escondida, porque ela tem vergonha das outras mulheres que tiram água daquele poço, ela vai com o seu balde escondido. Ela chega no poço, Jesus está sentado ali do lado, ela vai, joga o seu balde, vai tirando água e não vê Jesus que está ali. Assim é nós. Viemos ao culto com o nosso balde, com as nossas vestes, com os nossos conceitos e razões, com as nossas teorias. Jesus está sentado, Jesus está em pé, Jesus está do nosso lado, caminhando no nosso meio, a sua graça está tentando nos envolver, mas nós não percebemos Jesus. Ela então pega a sua água, e quando ela vai se retirar, Jesus olha para ela e diz, dá-me de beber. A mulher então se assusta e olha para ele, e a primeira coisa que ela faz é sacar de todas as suas armas e dizer, mas como tu, sendo judeu, pede a mim que sou samaritana? Como tu, sendo homem, pede a mim que sou mulher? E Jesus diz assim para ela, se tu soubesses quem é que te pede, dá-me de beber. Ele vai mais além, ele diz assim, se tu conhecesses o dom de Deus, tu me pedirias, eu te daria a água da vida. O dom de Deus
é a tradução do nome do sacerdote que adorava nos montes de Samaria. Eu não me lembro o nome dele agora, mas a tradução dele para o original, na nossa língua, significa dom de Deus. Então Jesus já começa a ter um diálogo com ela na revelação. Já começa a gerar nela, garimpando o seu espírito, para gerar nela fonte de água viva. Ele, se você conhecesses o dom de Deus, ela não conhece. Então ela fala assim: como o senhor vai tirar água se não tem balde? E ela diz assim, ó: Senhor, dá-me dessa água. Olha a razão dela. Dá-me dessa água para que eu não volte aqui mais para tirar, para que eu não tenha mais sede. Ela quer se livrar do incômodo de ir ao meio-dia escondida. Ela não quer ter o compromisso. Ela quer se acomodar. É sentar no banco e dizer assim: vem a mim a graça de Deus. Dá-me dessa água, deixa eu beber, deixa eu me encher. E nós sabemos que a obra de Deus é dinâmica. Quando nós bebemos da água, se torna em nós fonte de vida para gerar vida. Não é fonte de vida para que eu viva, é também para que eu viva, mas que ela passe por mim e gere vida. Quando o irmão toca o instrumento, quando o irmão glorifica, quando a criança glorifica, na sua glorificação inocente, ela faz pedidos ao Senhor, que dê comida ao seu pai, que dê trabalho, que tire do vício, ela está jorrando para a vida eterna. E a igreja fiel sente essa presença e começa a beber dessa água. Jesus então fala assim para ela, ó: vai e chama o teu marido. Era prostituta. Ela olha para Jesus e fala: veja que tu és profeta. Veja bem, os samaritanos adoravam 5 deuses. Desses 5, 4 eram conhecidos, idolatria, do paganismo, e um era desconhecido, era o Deus vivo. E Jesus fala assim para ela, ó: disseste a verdade que não tens marido, porque vocês adoram no monte, nós adoramos no templo. Mas a salvação vem dos judeus. E chegará um tempo, a palavra diz aqui, ó: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Como que adora em espírito? Ontem na oração, o Senhor me deu uma frase: infeliz do homem que tem simplesmente as palavras para orar. Pobre do homem, miserável do homem que só tem as palavras para se dirigir a Deus. Ora, Deus é espírito, não precisa de palavras. A Lohane não precisaria falar, mas aprove a Deus que a língua dela está se soltando. Mas quantas orações foram feitas no silêncio do espírito dela? Quantas orações estão sendo feitas desde o começo do culto aqui nesse lugar, que o Senhor já ouviu, já está provendo, já está providenciando, ou está anotando no seu livro: eu vou prover, eu vou cuidar, eu vou dar no meu tempo, na minha misericórdia. Infeliz do homem que só tem as palavras para falar ao seu Deus. Orar em espírito não passaria nem pelo pensamento do ser, porque a alma, ela rege os pensamentos, os sentidos, o intelecto. É uma luta desigual entre a carne e a alma juntas, lutando contra o espírito. Veja que quando nós estamos reunidos, você tenta, eu tento adorar a Deus em espírito, mas a minha carne, a minha alma não deixa. O meu pensamento divagueia, ele me leva para outras coisas, para meus problemas. Eu chego com o meu balde e eu quero tirar água desse poço para saciar os meus problemas, as minhas dificuldades. E se você pegar a palavra balde no hebraico, você vai entender que balde fala de caminhos internos. Os caminhos que estão dentro de nós, por isso que ela traz escondido. É aquele que você não quer mostrar para ninguém. Você quer a água para saciar a sua sede, mas não quer revelar a ninguém o seu balde. Os caminhos que nós trilhamos. Mas veja que essa mulher, ela deixa o balde no poço.
A palavra diz assim, ó, e deixando o seu cântaro, foi buscar, foi falar daquele que trouxe a água da vida. E ela vai à cidade, começa a pregar a palavra e começa a gerar vida, porque agora ela é fonte de vida. E ela começa a falar de um Deus que ela acabou de conhecer, mas na revelação da água viva, que é a palavra revelada, ela começa a dizer e contar o que aconteceu, o seu testemunho próprio começa a arrastar. Porque aquela que se escondia, aquela que vivia na obscuridade, que vivia à margem da sociedade, todos sabem que a mulher naquele tempo não podia trabalhar. A mulher era tida como um objeto, como um instrumento de procriação. A mulher, quando perdia seu marido, ela ficava viúva. Era a função da igreja, do templo judaico, cuidar da viúva e do órfão quando era menino. Quando ele crescia, então ele cuidava da mãe. Por isso que aquela mulher, quando perde o único filho, ela vai ao profeta e fala assim, ó, morreu, é a única coisa que eu tenho. Ou aquela outra que diz assim, estão querendo levar os meus filhos, eu vou ficar sem herança, quem vai cuidar de mim? Aí o profeta fala, então pega o azeite, pega a farinha, todo mundo conhece, e multiplica o azeite, multiplica a farinha, porque o Senhor sabe que você não pode ficar, eu não posso ficar sem o meu filho, que é a obra de Deus na nossa vida. Glórias a Deus, aleluia. Essa mulher então sai a evangelizar e a falar do amor de Cristo, da água da vida. Deixou o cântaro, deixou as suas necessidades, parou de olhar para si mesmo, para o seu umbigo, e passou a olhar para a necessidade do outro. Lembra que Jó, ele só alcançou graça diante do Senhor, lá no final do capítulo, no final do livro, quando ele orou pelos seus amigos. Não há maior amor do que dar a vida pelo outro. Essa mulher então ora, fala com todos, e a palavra diz assim, que nós lemos no versículo 40, indo pois ter com ele os samaritanos. Veja, uma mulher insignificante, uma mulher que não significava nada, uma mulher samaritana que não falava com os judeus, ela foi pregar o evangelho aos samaritanos, aos seus. O convite do Senhor é que quando nós bebemos da água da vida, é que nós falemos primeiro aos nossos, porque aquele que não cuida dos seus peca e traz maldição sobre si, diz o livro de Provérbios. É necessário que nós saiamos do nosso comodismo, deixamos o nosso cântaro e fluamos na fonte de água viva. Adorar em espírito. O espírito é um lugar em que o Senhor pode tratar conosco. O espírito é um lugar que nasce de novo a imagem e semelhança de Cristo, quando nós confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Quando eu ou você confessa Jesus como Senhor da nossa vida, nós nascemos de novo e nos tornamos crianças na fé, bebê, e começamos a receber o leite, começamos a receber papinha, depois comida e depois carne. Não é assim o processo da vida cristã? Essa mulher, ela recém-nascida já saiu pregando. Então quando nós chegamos no culto, nós tentamos adorar a Deus em espírito, nós tentamos falar desse amor para os nossos, mas nós não temos as palavras perfeitas, nós não conhecemos a boa nova, nós tivemos a revelação da boa nova, nós nos tornamos pedra viva, mas ainda não fomos lapidados, como diz Pedro. Já estou terminando. Adorar em espírito é você fechar a porta do seu quarto e deixar que essa criança, ou esse jovem, adolescente, esse adulto na fé, fale com o seu Deus. Como eu disse no princípio, é uma luta desigual, porque a mente, a alma e o corpo, a carne, os sentidos, as concupiscências, os prazeres, as nossas misérias e mazelas, que estão em Samaria. Samaria fala de um território inapropriado para o judeu, proibido para o judeu. Samaria fala de um terreno baldio, onde eu cerco com arame farpado e não planto nada, só jogo as minhas desgraças,
só as minhas mazelas, a minha falsidade, os meus pecados, a minha mentira, a minha lascívia. Eu jogo lá, falando de mim. Ali eu deposito tudo que não presta, tudo aquilo que eu entendo que é ruim, que eu não quero que ninguém veja, eu coloco ali, no terreno baldio. O meu olhar de cobiça, de arrogância, a minha soberba, eu coloco ali. Se os irmãos atentarem para as glorificações, as intercessões que são feitas na igreja, em voz alta, os irmãos vão ver que é uma coisa relativa. Senhor, abençoa a família dos irmãos, Senhor, cuida, Senhor, trata. Mas quando o Senhor pede que exponha as mazelas, há uma cerca de arame. Então quando o Senhor olha para ele e fala, busca o teu marido, ele quer entrar ali, onde ela vai levar o seu balde escondido, o seu cântaro de água, água que não gera vida, água de morte. Mas o Senhor está nos convidando nessa noite a estar na sua presença, em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Veja que quando nós estamos reunidos, o Espírito Santo então encontra a koinonia. O que é a koinonia? A comunhão. Nós fizemos um clamor no começo, nós clamamos pelo poder de vida que há no sangue do Senhor Jesus. A partir desse momento nós estamos unidos em fé, em adoração ao Senhor, e a palavra diz que quando dois estão reunidos, Ele se faz presente. Glórias a Deus. E cada gesto que eu tenho, cada palavra, cada movimento que eu tenho no culto, é de adoração ao Senhor, porque a presença dEle é digna de toda honra, de toda glória, Ele é digno de ser venerado. Os meus pensamentos têm que estar alinhados com Ele, não alienados com os meus problemas. Eu preciso permitir que o Senhor então passeie por dentro da cerca de arame e retire de lá tudo que não presta, para que desse jardim, dessa Samaria que está dentro de mim, possa nascer algo novo, possa jorrar uma fonte para a vida eterna. A mulher representa cada um de nós, com suas vestes de prostituição, com seu balde escondido, com seus caminhos tortuosos, mas ela chega diante do Rei dos Reis. Aleluia. Ela chega num poço, mas ali está a fonte de água viva, e ela é convidada então a pedir, e ela tem uma atitude, ela pede. Quando nós estamos no culto e oramos ao Deus, estamos em comunhão, Glória a Jesus. aí não é uma luta desigual, porque a carne e a alma lutam contra o Espírito, mas vem o Espírito Santo que habita em nós e testifica que nós somos filhos de Deus, e fala através de nós e para nós. O Senhor nos usa como instrumento, e o Espírito Santo capacita o meu espírito a vencer a carne e a alma. A palavra diz que o crente, o cristão, ele cresce de glória em glória. Quando que a glória se manifesta? Quando nos reunimos para orar, quando louvamos ao Senhor, quando glorificamos ao Senhor, quando os meus pensamentos estão alinhados ao Espírito, as coisas do alto. Por isso que o Senhor disse, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Como que eu busco as coisas do alto? Eu fico com os braços pegando? Eu me envolvo com a obra do Senhor, eu deixo o meu cântaro e vou falar do amor dele. Aí acontece isso, ó. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, os homens da cidade, os homens, as autoridades. Já fechou a Bíblia, né? Olha a parte B do versículo. Rogando-lhe que ficasse. Os irmãos sabem a tradução de rogar? Pedir é você, todo mundo sabe, né? Me dá o seu violão, isso é pedir. Agora rogar é colocar-se de joelho e dizer: Senhor, fica conosco. Glórias a Deus. Aleluia. Tem misericórdia de nós. Nós queremos beber dessa água que essa mulher anuncia. Fica conosco. E a palavra diz que Jesus ficou 2 dias. 2 fala da comunhão. O Senhor permaneceu 2 dias em comunhão com os samaritanos, aqueles que não conversavam com os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um louvor ao Senhor. Aleluia.
2, 3, 1. Quem me dá água?